Nós vamos atualizar agora as notícias da guerra no Oriente Médio. O Irã classificou como profundas as divergências com os Estados Unidos e ressaltou que detalhes sobre o programa nuclear não estão em discussão neste momento. Negociadores iranianos se reúnem hoje com mediadores árabes como parte dos esforços pelo fim do conflito. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que houve progresso, mas que ainda há muito trabalho a ser feito. Tudo isso é assunto para a nossa correspondente Priscila Yazbek. Vem conosco ao vivo de Nova York. Priscila, há trabalho para os diplomatas, mas também para os jornalistas como você, para nos sintetizar essa história toda, o atual momento do conflito lá no Irã, lá no Oriente Médio. Boa tarde, bem-vinda. É isso, Yuri. Boa tarde a você, a Débora, todos que nos acompanham, ainda mais com essas informações desencontradas ao longo dessa semana, com Donald Trump dizendo que o acordo estaria nos estágios finais, também dizendo que ele gostaria de dar alguns dias a mais para o Irã, mas algumas outras informações também que surgem dizendo que talvez não haja um avanço, como foi relatado anteriormente. E agora uma das últimas declarações sobre o status dessas negociações veio do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ele que disse que houve algum progresso nas negociações com o Irã, só que ele falou, eu não exageraria e também não minimizaria. Ele falou, ainda há trabalho a ser feito, ainda não chegamos lá, mas eu espero que nós cheguemos, foi o que disse então o secretário de Estado Marco Rubio, isso depois que fontes do governo iraniano disseram à agência de notícias Reuters também nessa quinta-feira que, embora as diferenças entre os lados tenham diminuído, ainda existem pontos de impasse, principalmente sobre duas questões. O urânio enriquecido, que é mantido pelo Irã, que são estimados ali em cerca de 440 quilos, e que os Estados Unidos dizem que esse material seria usado para fabricar uma arma nuclear, enquanto o Irã diz que esse é um material que seria usado para fins pacíficos. Os Estados Unidos gostariam que esse material fosse entregue aos Estados Unidos e o Irã diz que não vai entregar esse material ao seu adversário, então foram aventadas possibilidades de que o Irã entrega esse material, esse urânio enriquecido, a algum tipo de país aliado, talvez a Rússia. E o outro ponto também, principal de impasse nesse momento, é o controle do Estreito de Hormuz, que é exercido pelo Irã, nessa hidrovia que é responsável por 1/5 do fluxo de petróleo global e que o Irã já está exercendo ali um controle, uma fiscalização e só está permitindo que navios aliados ao Irã ou que pagam algum tipo de taxa passem por essa hidrovia. Então, esses seriam os dois principais pontos de impasse. O Marco Rubio também disse que as condições exigidas pelo Irã em relação ao Estreito de Hormuz são inaceitáveis, que seria inaceitável o Irã cobrar algum tipo de pedágio para que os navios passem pela hidrovia. Ele também disse que os Estados Unidos estão lidando com um grupo de pessoas muito difícil e ele disse que os Estados Unidos não pediram ajuda à aliança militar OTAN, que é a aliança entre os Estados Unidos e os países europeus, para atuar no Estreito de Hormuz, mas que seria necessário um plano B caso o Irã se recuse a reabrir a hidrovia. Lembrando que Donald Trump, quando esteve na China na semana passada, chegou a pedir ajuda também para a China para conseguir fazer a reabertura do Estreito de Hormuz. Além disso, também, Yuri, Débora, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã disse que detalhes relacionados à questão nuclear não estão sendo discutidos com os Estados Unidos nesta fase de negociações. Ele disse que não é possível afirmar, depois de algumas visitas ou conversas, que as partes vão chegar definitivamente a uma conclusão. E eles também disseram que as diferenças entre o Irã e os Estados Unidos são profundas e significativas, portanto, mostrando que talvez ainda não haja avanço para essas negociações. E mais que isso, o presidente Donald Trump cancelou uma viagem ao casamento do seu filho, que aconteceria em Bahamas nesse final de semana, a pedido da Casa Branca, e ao dizer que ele não vai participar desse casamento, não vai viajar para esse casamento, ele disse que isso foi feito por causa de um pedido da Casa Branca por causa da situação ligada ao Irã. O David Sanger, que é colunista da CNN, também do New York Times, disse que depois de uma reunião com Dan Kane, que é o chefe das Forças Armadas Americanas, é possível que os Estados Unidos estejam preparando novos ataques que podem ser realizados nessa semana, ou uma retomada dos combates, pelo menos em algum nível, em relação ao Irã. Lembrando que o presidente Donald Trump tinha dito na terça que ele estava preparando
preparando um ataque para o Irã, uma retomada dos combates, mas que países aliados do Golfo Pérsico pediram para que ele não fizesse esse ataque por hora para dar uma chance para o avanço das negociações. Mas, para finalizar, o que se vê nesse momento é que as negociações retrocederam, inclusive, a um estágio anterior ao que havia antes do conflito, quando Estados Unidos e Irã estavam negociando um acordo nuclear, uma suspensão, uma pausa do programa nuclear do Irã. E agora, quando o Irã toma o controle do Estreito de Hormuz e ganha essa ferramenta poderosa de pressão sobre os Estados Unidos, basicamente o que eles estão negociando nesse estágio é simplesmente a reabertura do Estreito de Hormuz sem que o Irã se comprometa com qualquer tipo de suspensão do seu programa nuclear. Eu volto com vocês.